Você provavelmente já assistiu ao clássico filme Titanic várias vezes, mas você sabia que existem muitos detalhes importantes que poucas pessoas conhecem sobre a história por trás das câmeras? Neste vídeo, vamos explorar alguns desses fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre o filme. Então, prepare a pipoca, sente-se confortavelmente e vamos mergulhar fundo nos bastidores de Titanic. Titanic é um filme que mistura romance, drama e tragédia, com uma narrativa que se passa em duas linhas temporais diferentes. A história se inicia em 1996, com a exploração dos destroços do Titanic por uma equipe de caçadores de tesouros liderada por Brock Lovett, interpretado por Bill Paxton. Eles estão procurando um colar valioso, o coração do oceano, que teria sido perdido no naufrágio. Em meio à busca, eles encontram um cofre contendo um desenho de uma jovem seminua, que carrega o mesmo colar em seu pescoço. A equipe descobre que a jovem se chamava Rose DeWitt Bukater, e decide localizá-la para obter mais informações sobre o colar. É quando a história do Titanic começa a ser contada. O filme então volta no tempo e se passa em 1912, quando o Titanic estava prestes a fazer sua primeira viagem transatlântica. Rose, interpretada por Kate Winslet, é uma jovem rica e infeliz, que está prestes a se casar com Cal Rockley, interpretado por Billy Zane, um homem arrogante que a trata mal. Ela se sente sufocada em seu papel de esposa e herdeira de uma fortuna, e cogita se matar pulando do navio. É aí que ela conhece Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, um artista pobre e aventureiro que ganha uma passagem para o Titanic em um jogo de cartas. Os dois se apaixonam à primeira vista e começam um romance proibido, que enfrenta a resistência do noivo de Rose e da sociedade conservadora da época. Enquanto isso, o navio segue sua rota em direção a Nova York, com mais de 2.000 passageiros a bordo. O Titanic é retratado como um símbolo do progresso e da modernidade da época, mas também como um exemplo das desigualdades sociais e de classe que permeavam a sociedade do início do século XX. Quando o navio se choca com um iceberg, a história toma um rumo dramático e emocionante. A equipe de caçadores de tesouros que encontrou o desenho de Rose também descobre que ela sobreviveu ao naufrágio, e decide entrevistá-la para saber mais sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. A partir daí, o filme intercala cenas do presente com flashbacks da história de amor entre Jack e Rose, que lutam para sobreviver enquanto o navio afunda lentamente. O filme é conhecido por sua reconstituição detalhada dos eventos do naufrágio, com cenas de ação espetaculares e efeitos visuais impressionantes. A cena em que o Titanic afunda é particularmente marcante, com imagens angustiantes de pessoas se debatendo na água gelada e tentando escapar da morte. No final, o filme nos revela o destino dos personagens principais, com uma cena emocionante que emocionou milhões de espectadores em todo o mundo. Titanic é um filme épico e inesquecível, que combina romance, drama, ação e tragédia de maneira brilhante. Aqui estão algumas curiosidades sobre o filme Titanic. O diretor James Cameron se inspirou em uma visita que fez aos destroços reais do Titanic em 1995 para escrever o roteiro. Ele usou imagens do navio real para criar uma reconstituição detalhada e precisa dos cenários e objetos que aparecem no filme. Leonardo DiCaprio quase não conseguiu o papel de Jack Dawson. O estúdio queria um ator mais velho e experiente, como Matthew McConaughey ou Brad Pitt. Mas James Cameron ficou convencido de que DiCaprio era o ator perfeito para o papel, e insistiu para que ele fosse escolhido. O papel de Rose foi disputado por várias atrizes famosas da época, como Gwyneth Paltrow, Winona Ryder e Claire Danes. Mas foi Kate Winslet quem impressionou James Cameron com sua audição e convenceu o diretor de que ela era a escolha certa. As cenas em que o Titanic afunda foram filmadas em um grande tanque de água construído especialmente para o filme. James Cameron queria que as cenas fossem o mais realistas possível, e chegou a mergulhar até o fundo do tanque com uma câmera para filmar os atores se debatendo na água. O filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo.
Ele se tornou o filme de maior sucesso de todos os tempos até ser ultrapassado por Avatar, outro filme de James Cameron. O filme foi indicado a 14 Oscars e ganhou 11, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor trilha sonora. Ele se tornou um dos filmes mais premiados da história do cinema. O colar usado por Rose no filme O Coração do Oceano foi uma criação de James Cameron e não existia na vida real. Ele se inspirou em joias históricas da época para criar um objeto icônico que se tornou um símbolo do filme. O filme foi lançado em duas versões diferentes, uma com duração de 194 minutos, que foi exibida nos cinemas, e outra com duração de 210 minutos, que foi lançada em DVD e Blu-ray. A versão mais longa inclui algumas cenas adicionais e mais detalhes sobre a história dos personagens. Titanic foi o primeiro filme a arrecadar mais de $1 bilhão em todo o mundo, e foi um marco na história do cinema por seus efeitos visuais inovadores e pela maneira como combinou drama, romance e ação de maneira épica e emocionante. Aqui estão alguns detalhes importantes que poucas pessoas sabem sobre o filme Titanic. A atriz Gloria Stuart, que interpretou a versão mais velha de Rose, tinha 87 anos na época das filmagens. Ela se tornou a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, e também a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar em qualquer categoria. Durante a filmagem da cena em que Jack desenha Rose, a mão que aparece no filme não é a de Leonardo DiCaprio, mas sim a do diretor James Cameron. Cameron tem formação em arte e desenho, e queria que a cena ficasse o mais realista possível. A cena em que a orquestra continua tocando enquanto o navio afunda é baseada em um fato real. Segundo relatos de sobreviventes, a orquestra do Titanic tocou até o final, mesmo com o navio afundando. A cena em que Rose foge da sua mãe para encontrar Jack na terceira classe foi inspirada em uma história real contada por um dos sobreviventes do Titanic. O jovem casal da vida real também se conheceu no navio e se apaixonou durante a viagem. O filme foi lançado em 1997, que coincidentemente foi o mesmo ano em que foi encontrado o destroço real do Titanic no fundo do oceano. A descoberta renovou o interesse pelo navio e pela sua história, e ajudou a promover o sucesso do filme. A frase, "I'm the King of the World", "Eu sou o rei do mundo", dita por Jack no filme é uma improvisação de Leonardo DiCaprio. A cena em que ele diz essa frase foi filmada no topo do navio, com o vento soprando forte, e DiCaprio teria se sentido empolgado e inspirado a improvisar a fala. O filme tem uma pequena participação de James Cameron como um dos passageiros do navio. Ele aparece em uma das cenas finais, usando um colete salva-vidas e boiando na água. O filme causou um aumento na popularidade do jogo de cartas Bridge, que é jogado por Rose e Cal na primeira classe. O jogo se tornou tão popular após o lançamento do filme que alguns hotéis e navios começaram a oferecer aulas de bridge para seus hóspedes. E aí, o que você achou dessas curiosidades sobre o filme Titanic? Compartilhe nos comentários abaixo se você sabia de algum desses fatos ou se descobriu algo novo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.